secretário-geral da ONU afirma estar convencido de que, com a entrada em vigor do cessar-fogo em Gaza, os combates irão terminar. O secretário-geral da ONU recordou que, desde o primeiro dia, tem vindo a apelar ao cessar-fogo em Gaza, a libertação incondicional dos reféns e a livre entrada de ajudas humanitárias. Sobre as disposições do acordo, mediado pelo Catar, Egito e Estados Unidos da América, o alto responsável português disse não ter sido informado pelo governo israelita sobre o pacto, mas Israel assinou o acordo e é evidente que há obrigações que têm de ser respeitadas. Relativamente às limitações rigorosas que o parlamento israelita impôs à Agência das Nações Unidas de assistência aos refugiados da Palestina no Próximo Oriente, o responsável da ONU garantiu que aquele organismo internacional continua a trabalhar em Gaza e também na Cisjordânia. Segundo os mediadores, o acordo de cessar-fogo entrou em vigor no domingo de manhã, com a primeira fase de 42 dias, em que 33 reféns israelitas serão libertados em troca de prisioneiros palestinianos e cerca de 600 caminhões de ajuda humanitária, incluindo 50 de combustível, entrarão diariamente na faixa. Um incêndio num hotel na estação de esqui no nordeste da Turquia causou a morte de pelo menos 66 pessoas. Tudo isso para acompanhar agora no Giro pelo Mundo. O incêndio começou durante a noite no restaurante do hotel em Kartalkaya, na província de Bolu, disse o ministro do Interior Ali Yerlikaya na terça-feira, acrescentando que outras 51 pessoas ficaram feridas. O ministro da Saúde, Kemal Memisoglu, disse que pelo menos um dos feridos estava em estado grave. Já o ministro da Justiça da Turquia disse que 4 pessoas, incluindo o empresário, foram detidas na investigação lançada pelo gabinete do Procurador-Geral em Bolu. 6 promotores públicos foram designados para a investigação e uma equipa de especialistas estava investigando a causa do incêndio. Falando à agência de notícias turca, o governador do Bolu, Abdulaziz Yadim, disse que o incêndio começou no 4º andar do hotel de 11 andares por volta das 3h30. Horas depois, os bombeiros ainda estavam a trabalhar para apagar o fogo. Um terremoto de magnitude 6.4 na escala de Richter faz 27 feridos em Taiwan. O tremor ocorreu por volta das 12h17 horário local, 38 km a sudeste de Chiayi, uma profundidade de 10 km segundo as autoridades de Taiwan. O Serviço Geológico dos Estados Unidos registrou uma magnitude ligeiramente inferior de magnitude 6. Em Taiwan, 6 pessoas, incluindo um bebê de 1 mês, foram resgatadas de uma casa que desabou. As equipes de salvamento libertaram também 3 pessoas presas em elevadores. A ponte de Suwai sofreu danos visíveis, embora não tenham sido registradas vítimas mortais. As autoridades continuam a avaliar a situação enquanto os residentes limpam e reparam os danos ligeiros causados pelo terremoto. O presidente sul-coreano Yoon Suk, levado para um hospital militar em Seul, depois de comparecer pela primeira vez perante o Tribunal Constitucional no julgamento sobre a sua destituição, noticiou a agência sul-coreana. A caravana que deveria transportar Yoon de volta ao centro de detenção a sul de Seul, onde se encontra em prisão preventiva há uma semana, deixou o Tribunal Constitucional a meio da tarde e dirigiu-se diretamente para o hospital. Conforme o gabinete presidencial e fontes jurídicas citadas pela agência, Yoon foi levado ao hospital para efetuar exames médicos, que foi autorizada pelo diretor do centro de detenção onde se encontra.
A presença de no tribunal foi a sua primeira aparição pública desde que se tornou o primeiro presidente em exercício da Coreia do Sul a ser detido por causa de declaração da lei marcial que mergulhou o país numa crise política. O Tribunal Constitucional dispõe de 180 dias desde a data em que recebeu o processo, em 14 de dezembro, para confirmar a destituição ou para rejeitar e reintegrar Yoon na chefia do Estado. Depressão Garoé atinge Portugal. A Proteção Civil alerta para o agravamento das condições meteorológicas nas próximas 48 horas. Os próximos 3 dias vão ser tempestade. Depois da passagem pelos Açores e pela Madeira, a depressão Garoé vai atingir Portugal continental, mas os efeitos já se fazem sentir. O centro da depressão deverá passar sobre Portugal continental no dia 22. Até lá vamos ser afetados por superfícies frontais, por linhas de instabilidade, que irão trazer aguaceiros por vezes fortes, acompanhados de trovoada, também poderão ser de granizo e também podem ter associado algumas rajadas de vento mais fortes localmente. O IPMA emitiu avisos amarelos de precipitação, vento e agitação marítima que vão gradualmente mudar até quarta-feira. Aviso amarelo para todo o continente, exceto para já Bragança e Guarda. Avisos laranja para já estão emitidos hoje até às 15 nos distritos de Beja e Faro, que voltará a ser laranja depois entre a meia-noite e as 9 da manhã de amanhã, e também para os distritos de Porto, Braga e Viana do Castelo, entre as 21 de hoje e as 6 da manhã de amanhã, serão, digamos, as zonas mais prováveis onde ocorre a precipitação forte. No entanto, não quer dizer que não possa acontecer um pouco por todo o país. Este aviso amarelo durará até às 18 horas do dia 22. Claro que não irá estar sempre a chover em todos os locais ao mesmo tempo, irá haver alternância entre alguns períodos com abertas, mas de maneira geral serão dias bastante instáveis, onde irão ocorrer esses tais aguaceiros, acompanhados de trovada, que podem ser de granizo e com rajadas de vento pontualmente mais fortes. Apesar de o mau tempo estar a afetar o país, as temperaturas mínimas subiram, mas todo este cenário vai manter-se pelo menos para já. Na quinta e sexta-feira está prevista uma melhoria do estado do tempo, mas vai ser sol de pouca dura, já que no fim de semana a chuva tem regresso marcado. Ainda em Portugal, os exames médicos confirmam que uma estudante italiana foi violada na madrugada do último domingo no Martim Muniz, em Lisboa. Era madrugada e a jovem estudante regressava à casa situada perto das escadinhas da saúde no Martim Muniz, quando se cruzou com os 3 suspeitos. 3 homens de nacionalidade marroquina terão aproveitado o facto de a estudante italiana estar alcoolizada para a abordarem momentos antes de entrar em casa. Foi violentamente agredida quando tentou afastar o trio e acabou mesmo por ser violada. A estudante estrangeira acabaria por fazer queixa às autoridades horas depois, ao início da tarde de domingo, altura em que foi levada até ao hospital, onde foi submetida a vários exames, nomeadamente ao chamado kit de violação, para que as suspeitas pudessem ser confirmadas e também para que as provas pudessem ser preservadas. Segundo avança o Jornal de Notícias, os exames realizados pela vítima confirmam a violação sofrida. Além das perícias médicas, os inspectores da Brigada de Crimes Sexuais da PJ recolheram declarações para a memória futura da vítima e deslocaram-se até ao cenário do crime para a recolha de provas. O caso e a identidade dos suspeitos estão já a ser investigados. Para já, não há informação de detidos no âmbito deste episódio.